Um passo em frente, dois passos atrás. Vladimir Ilyich Lenin. G. Os Estatutos do Partido. Projeto do camarada Martov. Depois do programa, o Congresso passou aos Estatutos do Partido. Deixamos de lado a questão acima mencionada do OC, assim como os relatórios dos delegados, a maior parte dos quais os não puderam apresentar, infelizmente, de uma maneira satisfatória. É inútil dizer que a questão dos estatutos tinha para todos nós uma importância imensa. Com efeito, desde o princípio, o SCRA tinha agido não só como órgão literário, mas também como célula de organização. No editorial do número 4, Por Onde Começar, o SCRA tinha proposto todo um plano de organização e aplicou esse plano invariavelmente e de modo sistemático durante 3 anos. Quando o segundo congresso do partido reconheceu o SCRA como órgão central, dos 3 pontos de considerandos da resolução, página 147, 2 eram consagrados precisamente a este plano de organização e às ideias do SCRA em matéria de organização, ao seu papel na direção do trabalho prático do partido e ao seu papel dirigente no trabalho de unificação. É, pois, perfeitamente natural que o trabalho do SCRA e toda a obra de organização do partido, toda a obra de restabelecimento efetivo do partido, não pudessem ser considerados acabados antes que todo o partido reconhecesse e fixasse formalmente certas ideias em matéria de organização. Esta função devia ser cumprida pelos estatutos de organização do partido. As ideias fundamentais que o SCRA pretendia pôr na base da organização do partido resumiam-se no fundo às 2 seguintes. A primeira, a ideia do centralismo, definia em princípio o modo de resolver todos os numerosos problemas de organização particulares e de pormenor. A segunda, respeitante à função particular de um órgão ideológico dirigente, de um jornal, tinha em conta as necessidades temporárias e específicas precisamente do movimento operário social-democrata russo nas condições de um regime de escravidão política, com a condição de criar no estrangeiro uma base inicial de operações para o assalto revolucionário. A primeira ideia, como a única ideia de princípios, devia penetrar todos os estatutos. A segunda, como ideia particular, originada por circunstâncias temporárias de lugar e modo de ação, traduzia-se em um afastamento aparente do centralismo, na criação de 2 centros, o OC e o CC. Estas 2 ideias fundamentais do SCRA acerca da organização do partido foram por mim desenvolvidas no editorial do SCRA, número 4, Por Onde Começar, e em Que Fazer, e finalmente explicadas pormenorizadamente, quase sob forma de estatutos, na Carta a um Camarada. Na realidade, já só restava o trabalho de redação para formular os parágrafos dos estatutos que deviam dar corpo precisamente a estas ideias. Se o reconhecimento do SCRA não era para ficar no papel, se não era meramente uma frase convencional. No prefácio à nova edição da Carta a um Camarada, apontei já que basta uma simples comparação entre os estatutos do partido e essa brochura para estabelecer a completa identidade das ideias de organização em ambos. A propósito do trabalho de redação para formular as ideias escriístas de organização nos estatutos, tenho de aludir a um incidente mencionado pelo camarada Martov. Uma referência aos fatos mostrar-vos-á, dizia Martov no Congresso da Liga, página 58, como foi inesperado para Lenin o meu desvio para o oportunismo quanto a este parágrafo, isto é, o primeiro. Mês e meio ou 2 meses antes do Congresso, tinha mostrado a Lenin o meu projeto, em que o parágrafo 1 estava redigido exatamente como propus no Congresso. Lenin pronunciou-se contra o meu projeto por ser excessivamente pormenorizado e disse-me que só me agradava a ideia do parágrafo 1, a definição de filiação, que incluiria em seus estatutos, com modificações, pois achava infeliz a minha formulação. Assim, Lenin conhecia há muito a minha formulação, conhecia a minha opinião sobre este assunto. Como vedes, fui para o Congresso de viseira levantada, sem esconder minhas opiniões. Avisei que combateria a cooptação recíproca, o princípio da unanimidade na cooptação para o CC,
para o órgão central, etc. No que diz respeito ao aviso a respeito da luta contra a cooptação recíproca, veremos o lugar próprio como se apresentavam as coisas. Detenham-nos agora nesta viseira levantada dos Estatutos de Martov. Ao expor à Liga de memória o episódio de seu projeto Pouco Feliz, que o próprio Martov retirou do Congresso como pouco feliz, mas que depois do Congresso, com a sua consequência habitual, voltou a trazer à luz do dia, Martov, como acontece muitas vezes, esqueceu muitas coisas e por isso, mais uma vez, voltou a emaranhá-las. Parece que já havia fatos suficientes para evitar as referências a conversas privadas e a sua memória. As pessoas involuntariamente só se lembram do que lhes convém. No entanto, o camarada Martov, à falta de outros materiais, usa dados de péssima qualidade. Agora mesmo, o camarada Plekhanov começa a imitá-lo. Pelos vistos, os maus exemplos são contagiosos. A ideia do parágrafo 1 do projeto de Martov não podia me agradar, porque não havia nesse projeto nenhuma ideia que surgiu no Congresso. Falhou-lhe a memória. Tive a sorte de encontrar entre meus papéis o projeto de Martov, em que o parágrafo 1 não está redigido do modo que ele propôs no Congresso. Aí está a viseira levantada. Parágrafo 1 do projeto de Martov. Considera-se como pertencente ao Partido Operário Social-Democrata da Rússia todo aquele que, aceitando seu programa, trabalha ativamente para levar à prática seus objetivos sob o controle e a direção dos órgãos do partido. Parágrafo 1 do meu projeto. Considera-se membro do partido todo aquele que aceita o programa e apoia o partido tanto materialmente como por sua participação pessoal em uma de suas organizações. Da fórmula proposta por Martov no Congresso e adotada pelo Congresso, considera-se membro do Partido Operário Social-Democrata da Rússia todo aquele que aceita o seu programa, apoia materialmente o partido e lhe dá o seu apoio pessoal regular sob a direção de uma das suas organizações. Desta comparação, ressalta claramente que o projeto de Martov não contém nenhuma ideia, mas apenas uma frase oca. Que os membros do partido trabalham sob o controlo e a direção dos órgãos do partido, isso é evidente. Isso não pode ser de outro modo. E só fala disso quem gosta de falar para não dizer nada. Quem gosta de encher os estatutos de uma torrente de palavreado e fórmulas burocráticas, isto é, desnecessárias para o trabalho e pretensamente necessárias para o aparato. A ideia do parágrafo 1 só aparece quando se põe a questão: podem os órgãos do partido dirigir de facto membros do partido que não pertencem a nenhuma organização do partido? Não há vestígio sequer desta ideia no projeto do camarada Martov. Portanto, eu não podia conhecer a opinião do camarada Martov sobre este ponto, porque no projeto do camarada Martov não há nenhuma opinião sobre este assunto. A referência aos factos do camarada Martov revela-se apenas um emaranhado. Pelo contrário, justamente do camarada Martov, há que dizer que ele, pelo meu projeto, conhecia a minha opinião sobre este assunto e não protestou contra ela, não a rejeitou, nem no colégio de redação, se bem que o meu projeto tenha sido mostrado a todos 2 ou 3 semanas antes do Congresso, nem perante os delegados, que tomaram conhecimento unicamente do meu projeto. Mais ainda, mesmo no Congresso, quando apresentei o meu projeto de estatutos e o defendi antes da eleição da Comissão dos Estatutos, o camarada Martov declarou claramente: apoio as conclusões do camarada Lenin, só não estou de acordo com ele em 2 questões, sublinhado por mim. No modo de constituição do Conselho e na cooptação por unanimidade, página 157. Quanto a um desacordo sobre o parágrafo 1, ainda não se diz nem uma palavra. Na sua brochura sobre o estado de sítio, o camarada Martov considerou necessário recordar uma vez mais, e em grande pormenor, os seus estatutos. Assegura aí que os seus estatutos, os quais ainda agora, fevereiro de 1904, não sabemos o que acontecerá daqui a 3 meses, está pronto a subscrever, com exceção de algumas particularidades secundárias, exprimiam com bastante clareza a sua atitude negativa em relação à hipertrofia do centralismo, página 4. O facto de não ter apresentado esse projeto ao Congresso agora é explicado pelo camarada Martov, em primeiro lugar pelo facto de ele, o camarada Martov, ter a educação iscrista que lhe inspirou uma atitude de desprezo pelos estatutos. Quando agrada ao camarada Martov, a palavra iscrista não significa para ele estreito espírito de círculo, mas a mais consequente das tendências.
Só é pena que 3 anos de educação iscrista não tenham inspirado ao camarada Martov uma atitude de desprezo pela fraseologia anarquista com a qual a instabilidade de um intelectual é capaz de justificar a violação de estatutos adotados de comum acordo. Em segundo lugar, vede bem, ele, o camarada Martov, quis evitar introduzir a mínima dissonância na tática desse núcleo organizativo fundamental que era o Iskra. É de uma maravilhosa consequência. Na questão principal da formulação oportunista do parágrafo 1 ou da hipertrofia do centralismo, o camarada Martov receou de tal modo a dissonância, que só é terrível do mais estreito ponto de vista de círculo, que não apresentou as suas divergências mesmo perante o núcleo como a redação. Na questão prática da composição dos centros, o camarada Martov pediu a ajuda do Bund e dos partidários de Rabotchi e Adelo contra o voto da maioria dos membros da organização do Iskra, verdadeiro núcleo organizativo fundamental. O camarada Martov não se dá conta da dissonância das suas próprias frases quando se vale de processos próprios de círculos em defesa da quase-redação, para renojar o espírito de círculo na apreciação do problema pelos que são mais competentes. Para o castigar, citaremos na íntegra o seu projeto de estatutos, marcando por nossa parte os pontos de vista e a hipertrofia que revela. Projeto de estatutos do partido. 1. Filiação no partido. 1. Considera-se como pertencente ao Partido Operário Social-Democrata da Rússia todo aquele que, aceitando o seu programa, trabalha ativamente para levar à prática os seus objetivos sob o controlo e a direção dos órgãos do partido. 2. A expulsão de um membro do partido por atos incompatíveis com os interesses do partido é decidida pelo Comitê Central. A sentença com os motivos de expulsão é conservada nos arquivos do partido e comunicada, se requerido, a cada comitê do partido. Pode-se apelar para o Congresso da decisão de expulsão tomada pelo CC, desde que 2 ou mais comitês o requeiram. Indicarei com parênteses retos os preceitos do projeto de Martov, evidentemente vazios de sentido, que não só não contêm qualquer ideia, mas nem sequer nenhuma condição ou exigência precisa, como é o caso inimitável de indicar nos estatutos, onde precisamente se deverá conservar a sentença, ou então a referência ao facto de se poder apelar para o Congresso das decisões do CC relativas à expulsão, e não de todas as suas decisões em geral. Eis precisamente uma hipertrofia de frase ou um verdadeiro formalismo burocrático, no sentido da inclusão de pontos e parágrafos que são visivelmente supérfluos, inúteis ou dilatórios. 2. Comitês locais. 3. No seu trabalho local, o partido é representado pelos comitês do partido. Que novo e que profundo! 4. Consideram-se comitês do partido os existentes ao realizar-se o segundo congresso e representados nele, com a composição que tenham neste momento. 5. Os novos comitês do partido, além dos mencionados no parágrafo 4, são designados pelo Comitê Central, que reconhece como comitê a composição que no momento dado tenha a organização local ou que constitui o comitê local, reformando esta última. 6. Os comitês completam o número dos seus membros por meio da cooptação. 7. O CC tem o direito de completar o número de membros de um comitê local com outros camaradas que conheça, de modo que o seu número não ultrapasse 1/3 do número total de membros. Modelo de burocracia, porque não mais do que 1/3. Qual é o objetivo disto? Qual o sentido desta restrição que não restringe nada, visto que este modo de completar pode ser repetido muitas vezes? 8. No caso de um comitê local se ter desagregado ou ter sido desfeito, quer isto dizer que nem todos os seus membros foram presos? Pela repressão, o CC restabelece-o. Agora, sem ter em conta o parágrafo 7. O camarada Martov não acha que o parágrafo 8 se parece com as leis russas sobre a moral pública, que mandam trabalhar nos dias de semana e descansar nos dias feriados? 9. O Congresso Ordinário do Partido pode encarregar o CC de reformar a composição de qualquer comitê local, cuja atividade seja considerada incompatível com os interesses do partido. Neste último caso, declara-se dissolvido o dito comitê e consideram-se os camaradas no local em que funciona, desligados de qualquer subordinação. 8. A ele. A regra contida neste parágrafo é tão altamente útil como o artigo que ainda hoje figura nas leis russas e que diz: o alcoolismo é proibido a todos e a cada um. 10. Os comitês locais do partido dirigem todo o trabalho de propaganda, agitação e organização do partido na localidade e dão o seu concurso, segundo as suas possibilidades, ao CC e ao OC do partido, na execução das tarefas gerais do partido de que foram incumbidos. Mas para que serve isto em nome de todos os santos? 11.
O regulamento interno de uma organização local, as relações recíprocas entre o comitê e os grupos que lhe estão subordinados, está a ouvir, camarada Axelrod, e os limites de competência, não serão o mesmo que os limites de autonomia, destes são estabelecidos pelo próprio comitê e levados ao conhecimento do CC e da redação do OC. Uma lacuna, não se diz onde são guardadas essas comunicações. 12. Todos os grupos e membros individuais do partido, subordinados aos comitês, têm o direito de exigir que as suas opiniões e desejos sobre qualquer questão sejam comunicados ao CC do partido e aos seus órgãos centrais. 13. Cada comitê local do partido tem o dever de descontar das suas receitas uma parte que corresponde à caixa do CC segundo distribuição a efetuar pelo CC. 3. Organizações destinadas à agitação em diversas línguas, para além do russo. 14. Para a agitação em uma das línguas não russas e para a organização dos operários entre os quais se faz esta agitação, podem-se constituir organizações à parte nos pontos onde for imprescindível especializar esta agitação e estabelecer tal organização separada. 15. O cuidado de resolver a questão de saber em que medida existe esta necessidade é deixado ao CC do partido e, em caso de contestação, ao Congresso do partido. A primeira parte do parágrafo é supérflua, se tivermos em conta o estipulado a seguir nos estatutos, e a segunda parte sobre os casos de contestação é simplesmente ridícula. 16. As organizações locais a que faz referência o parágrafo 14 são autónomas quanto aos seus objetivos especiais, mas agem sob o controlo do comitê local e a ele estão subordinadas, e as formas deste controlo e as normas das relações organizativas entre o comitê e a organização especial é o comitê local que o estabelece. No que toca aos assuntos gerais do partido, estas organizações agem como parte da organização do comitê. 17. As organizações locais a que faz referência o parágrafo 16 podem formar uma união autónoma para realizar com êxito os seus objetivos especiais. Esta união pode ter os seus órgãos especiais de administração e literários, ficando ambos submetidos ao controlo direto do CC do partido. Os estatutos desta união são elaborados por ela própria, mas ratificados pelo CC do partido. 18. Podem igualmente fazer parte da União Autónoma que faz referência ao parágrafo 17 os comitês locais do partido, se, atendendo às condições locais, se dedicarem principalmente à agitação na língua correspondente. Nota: sendo parte constituinte de uma União Autónoma, tal comitê não deixa de ser um comitê de partido. O parágrafo é todo extremamente útil e superiormente inteligente, e anota mais do que tudo. 19. As organizações locais pertencentes à União Autónoma, nas suas relações com os órgãos centrais da União, ficarão subordinadas aos comitês locais. 20. Os órgãos centrais literários e administrativos das Uniões Autónomas estão nas mesmas relações com o CC do partido que os comitês locais do partido. 21. Os representantes de todo o partido na sua totalidade são o CC e os órgãos literários, político e científico. 22. Cabe ao CC a direção-geral de toda a atividade prática do partido, o cuidado de utilizar e repartir judiciosamente todas as suas forças, o controlo da atividade de todos os setores do partido, o fornecimento de literatura às organizações locais, a organização do aparelho técnico do partido, a convocação dos congressos do partido. 23. Cabe aos órgãos literários do partido a direção ideológica da vida do partido, a propaganda do programa do partido e a elaboração científica e publicística da concepção do mundo da social-democracia. 24. Todos os comitês locais do partido e as uniões autónomas estão em ligação direta tanto com o CC do partido quanto com a redação dos órgãos do partido, levando periodicamente ao seu conhecimento a marcha do movimento e do trabalho organizativo na área local. 25. A redação dos órgãos literários do partido é designada pelo Congresso do partido e está em funções até ao Congresso seguinte. 26. A redação é autónoma nos seus assuntos internos e pode, no intervalo entre os congressos, completar ou modificar a sua composição, informando o CC em cada caso. 27. Todos os comunicados emanados do CC ou por ele sancionados são publicados no órgão do partido a pedido do CC. 28. O CC, de acordo com a redação dos órgãos do partido, cria grupos especiais de escritores para várias formas de trabalho literário. 29. O CC é designado pelo Congresso do partido e está em funções até ao Congresso seguinte.
O CC completa a sua composição por cooptação em número ilimitado, informando em cada caso a redação dos órgãos centrais do partido. V. A organização do partido no estrangeiro. 30. A organização do partido no estrangeiro realiza a propaganda entre os russos residentes no estrangeiro e a organização dos elementos socialistas existentes entre eles. À sua frente está uma administração eleita. 31. As uniões autónomas que façam parte do partido podem ter as suas secções no estrangeiro para realizarem as tarefas especiais destas uniões. Estas secções, na qualidade de grupos autónomos, pertencem à Organização Geral no estrangeiro. VI. Os congressos do partido. 32. O Congresso é a instância suprema do partido. 33. O Congresso do Partido estabelece o seu programa, os seus estatutos e os princípios orientadores da sua atividade. Controla o trabalho de todos os órgãos do partido e resolve os conflitos entre eles. 34. Estão representados no Congresso a. Todos os comitês locais do partido, b. Os órgãos administrativos centrais de todas as uniões autónomas que pertençam ao partido, c. O CC do partido e as redações dos seus órgãos centrais, d. A organização do partido no estrangeiro. 35. A transmissão de mandatos é autorizada, mas sob a condição de um delegado não representar mais de 3 mandatos efetivos. É permitido dividir um mandato entre 2 representantes. Não são admitidos mandatos imperativos. 36. O CC tem o direito de convidar para o Congresso, com voto consultivo, os camaradas cuja presença possa ser útil. 37. Para introduzir modificações no programa ou nos estatutos do partido, é preciso que haja uma maioria de 2/3 dos votos presentes. As outras questões são resolvidas por maioria simples. 38. Considera-se válido um congresso se mais de metade de todos os comitês do partido existentes à data do congresso nele estiverem representados. 39. O Congresso reúne-se, na medida do possível, uma vez de 2 em 2 anos. No caso de surgirem dificuldades para reunir o Congresso nesse prazo, independentes da vontade do CC, este pode adiá-lo sob a sua responsabilidade. O leitor, que excepcionalmente teve a paciência de ler até ao fim estes pretensos estatutos, não nos exigirá certamente um exame especial das conclusões seguintes. Primeira conclusão: os estatutos sofrem de uma hidropisia dificilmente curável. Segunda conclusão: é impossível descobrir neles qualquer sombra de pontos de vista organizativos que demonstrem uma atitude negativa face à hipertrofia do centralismo. Terceira conclusão: o camarada Martov procedeu muito razoavelmente, sonegando aos olhos das pessoas e ao exame do Congresso mais de 38/39 dos seus estatutos. A única coisa que não deixa de ser original é que, a propósito desta sonegação, se fale de viseira levantada.